Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos Bom dia, começando a nossa aula. Mais uma semana, graças a Deus. Todos ficaram bem, tiveram um ótimo final de semana. Bro, foi ótimo, mas ao mesmo tempo não foi. Eu vou explicar por quê. Assim, aqui no meu prédio, a gente às vezes eu fui na piscina e no sábado tava um calor insuportável. Daí eu também fui. Depois eu saí e aqui, né, é uma piscina do prédio inteiro, ou seja, todo mundo pode entrar. Até que um cara bêbado entrou e ele fez cocô na piscina e agora ele tá fechada. Ah, não dá para entrar com fezes, coliformes fecais na piscina. Não dá mesmo. Espere limpar. Tem até a foto, se quiser eu até pego. Que horror. Pessoal, não pega não. Criança, mas um Vem agora adulto. não. Ó, Jura? Então, vamos lá. Cara, vocês ficam na piscina Lembrando que do nós combinamos na primeira aula, quando a Pro estiver falando, só a Pro fala, vocês vão levantar a mãozinha, mas nós vamos fazer um combinado. Pessoal, hoje nós vamos falar dos planetas do Sistema Solar. E aí, eu vou permitir que alguns alunos falem o que eu notou lá nas características do Sistema Solar. Só que é o seguinte, nós vamos combinar. Nenhuma pergunta hipotética vai entrar na nossa aula, porque senão a gente não consegue fazer fluir a aula. Então, professora, eu falei isso na aula passada, estou relembrando a vocês. Professora, tem vida em outro planeta, o que tem na área 51, o que tem no buraco negro, por que as aeronaves que entram lá não saem mais? Nós não vamos entrar neste quesito, certo, gente? Porque eu não sei responder, aí nós vamos ficar batendo papo, jogando conversa ao vento e não vai seguir, certo? Quando eu souber o que tem, eu vou fazer, lógico, muita questão de passar isso para vocês. Então, geralmente, nas minhas aulas, eu sempre falo isso para vocês, é provado cientificamente, certo? Porque a ciência tem que haver comprovação. Então, agora eu vou espelhar para vocês o conteúdo dos planetas do Sistema Solar. Ô, Pro, mas nós não estamos trabalhando a apostila? Lógico que estamos. Tanto que depois eu vou mostrar para vocês. A primeira parte da apostila é o Sistema Solar, são os planetas. Depois nós vamos trabalhar os corpos celestes. Cada corpo celeste, cada função que cada um executa no universo. Certo, gente? Então vamos lá, ó. Vou espelhar para vocês a tela. E nós vamos, então, olha lá, nós vamos conhecer agora as principais características dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Então, olha lá, gente, é importantíssimo vocês conhecerem os planetas na ordem em relação ao Sol, a ordem, assim, primeiro planeta mais próximo do Sol, segundo planeta, porque muitas vezes eu coloco, por exemplo, na prova, quais são os planetas do sistema solar em relação ao Sol? Né? A distância em relação ao Sol. Mistura tudo, então nós temos que saber a ordem. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas pertencentes ao Sistema Solar. Bom, na lição de casa, vocês deveriam apenas desenhar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, porque são os nossos planetas rochosos, certo? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os nossos planetas gasosos. Então, estes daqui vocês deveriam desenhar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e vocês deveriam colocar duas características sucintas de cada um. Tudo bem? Então, nós vamos fazer assim, ó. Para a aula se tornar uma aula dinâmica, não ficar só um aluno falando, ou aquele aluno falando muito, a Pro vai escolher os alunos que vão citar as duas características do planeta. Certo? Pro, não fiz a lição, só fala Pro, não fiz. Aí eu escolho outro. E assim por diante. Heloísa, sua mão está levantada? Heloísa? Pro, a mão do Bruno e da Maria eu levantei sem querer. Foi sem querer. Bruno, pode falar. Eu queria mostrar o meu. Todos vão mostrar, tá, Bruno? Segura aí um minutinho. Eu só queria mostrar meu desenho também. Isso. Professora! Vocês vão... Só um minutinho, a Pro está respondendo para um, espera um pouquinho. Ô, Bruno, a Pro vai querer ver, tá bom? Tudo bem? E aí... Eu posso falar sobre uma curiosidade de Vênus? Quando eu tiver... Nem chegamos lá ainda. Então, assim, quando a Pro chegar, aí você levanta a mãozinha, a Pro deixa, tá bom? Maria Eduarda.
A gente vai mostrar um por um o desenho que fez? Então, não vai ser assim. Eu vou até perguntar para a Francine se pode ser como foi o ano passado, vocês me enviarem para eu poder ver se está tudo certinho, porque senão nós perdemos muito tempo da aula. Tá, Então, aí você... se pode continuar como era o ano passado, depois eu vou conversar e vocês vão enviar. Eu não conversei com ela sobre isso ainda, porque ainda tem os planetas gasosos. Então, nós vamos completar a atividade para eu poder olhar, tá bom? Tá bom. Ô, Kathleen, está correto. Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. A única diferença é que está na ordem errada em relação ao Sol, tá bom? Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vamos começar agora, pessoal? Então, olha lá. Vamos para Professora, Mercúrio. posso falar? Um segundo. Pode falar. Eu achei que não era para fazer de todos os planetas, então eu só fiz de um. Não, a Pro deixou claro. Planetas rochosos. Só tem um planeta rochoso no sistema solar? Não. Então, todos os planetas rochosos. Você vai ter oportunidade de fazer isso. Você vai ter oportunidade para fazer aí. Bom, pessoal, olha lá, vamos falar um pouquinho de Mercúrio. Então, aqui eu coloquei algumas características para vocês, mas a gente vai bater um papo. Então, olha assim, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Uma característica interessante de Mercúrio é que, apesar de Mercúrio estar grudadinho ali no Sol, a sua volta, a sua órbita em relação ao Sol ser uma órbita circular, de tão próximo que ele está do Sol, ele não é o planeta mais quente do sistema solar. Certo? Por que ele não é mais quente? Porque existe um planeta, que nós vamos esperar para falar, que ele possui um gás que mantém a temperatura do planeta bem mais quente, ele absorve calor. Então, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, e o período de rotação dele e translação, apesar de estar muito próximo, é muito diferente. Quer ver, ó, gente? Deem uma olhada, Mercúrio é pequenininho. E Mercúrio, sendo pequenininho, ele deveria dar uma volta em torno dele mais rápido que da Terra, certo? E mesmo assim, ele demora quase 60 dias terrestres para dar uma volta em torno dele. Então, Mercúrio, ele é muito lento para dar a volta em torno dele. Então, assim, vamos dizer que tivesse condições de ver em Mercúrio, porque não tem, né? Porque a temperatura em Mercúrio é de 183 graus negativos a 427 graus positivos. Então, vocês podem observar, só um minutinho, vocês podem observar que a temperatura de Mercúrio é uma temperatura muito variável, porque não tem aquele gás que mantém a temperatura presa no planeta. Agora, imagine assim, não, mas eu consigo sobreviver e estou lá em Mercúrio. Imagine o seguinte, meu dia duraria 2 meses e meu ano duraria 3 meses. Olha só, porque ele gira muito mais rápido ao redor do Sol. Então, o movimento de translação dele é muito mais rápido do que o movimento de rotação. Ele gira muito, muito lento. Então, em um ano nosso, ele giraria umas 4 vezes? Porque é de 3, olha aí, 87,95 dias, quase 3 meses. Agora, gente, sim, olha que interessante. Eu vi uma reportagem falando que observando o Mercúrio, você nem consegue ver, porque assim, a Terra ela gira lento. Só que Fala, Maria, fala, Thaís. Oi. Qual é a página? Tem uma aluna me perguntando. Ah, tá. Só um minutinho. Na verdade, você não vai acompanhar página agora, tá bom? A Pro está iniciando a unidade. Tá? Mas eu vou falar a página que nós estamos aqui, ó. Professora, posso só comentar uma coisa? Só um minutinho. Nós estamos iniciando aqui a unidade, página 141, tá? Mas nós não vamos acompanhar o livro agora, nós vamos acompanhar a apresentação, tá bom? Obrigada, Fran. Pode perguntar. Não é perguntar, mas é só comentar. Você estava falando, né, que Mercúrio tem 183 graus negativos e a 427. A gente não consegue viver em 29 graus. Imaginem viver em 427. Não consegue, né? Nós não Nosso temos corpo nem aguentaria. Nós não temos essa condição, né? Mas assim, nós vamos ver que em alguns planetas
né? Alguns não, na verdade, a Terra e mais um planeta. Tem um ser vivo, nós vamos ver isso, tá bom? Vocês que pesquisaram e colocaram as características, talvez vocês já saibam qual é. Então, olha lá, pessoal, quais são os pontos mais importantes de Mercúrio aqui? Ele é o planeta mais próximo do Sol, que ele não é o planeta mais quente, apesar de estar grudadinho ali no Sol, e que o movimento de translação dele é mais rápido em relação ao tempo de rotação. Não, Pro, não é mais rápido. Em relação ao tempo de rotação, ele gira mais rápido em torno do Sol. Por mais que ele leve 3 meses, ele gira bem mais rápido em torno do Sol do que em torno dele mesmo, certo? Tem alguém, vamos ver aqui, ó. Pedro Maestro, você colocou alguma característica que eu não citei de Mercúrio? Pedro? Eu? Você colocou O problema é que eu tô com um problema que tá acabando minha bateria, mas é pra ler a coisa dos planetas, né? Isso. Você colocou alguma característica em Mercúrio que nós não falamos ainda? Não. Só coloquei que ele é quente, que é um dos planetas mais próximos do Sol. Isso mesmo. Tudo bem. Alguém quer citar alguma característica que colocou importante que a Pro não falou? Eu coloquei uma característica diferente que você não falou. Fala. Será, mas é aquela lição lá, não é? Que a gente fez de lição de casa? Isso, por isso que a Pro tá pedindo para vocês falarem. Pode falar, Heloísa. Pode falar, Heloísa. Ah, tá. Eu coloquei assim que eu coloquei aqui sim, que Mercúrio é um dos menores planetas do sistema solar, tendo apenas, né, com aspas, 4.879 quilômetros ao redor de sua esfera. Isso mesmo, a Pro só me deu medidas, porque assim, pessoal, agora desliguem o áudio para não atrapalhar aqui. Por quê? Porque o que eu gosto de trabalhar Era com vocês... no livro ou era numa folha? Era no caderno. O que eu gosto de trabalhar com vocês, pessoal, é assim, ó. Vocês colocarem características que é muito mais fácil assimilar. Eu não vou pedir medida, quilômetro, nada disso. Porém, a Elo está certinha, mas a Pro tinha falado o seguinte, que Mercúrio era o menor planeta do sistema solar. Então, se você citar na prova uma das características, por exemplo, Mercúrio é o menor planeta do sistema solar, legal. Você não precisa decorar quilometragem, massa, o tempo de translação. 87,95 de translação. Não precisa decorar. Mas é interessante você saber o quê? Que a translação dele, ele gira muito mais rápido em torno do Sol do que em torno dele mesmo. Certo? Tudo bem? Então, agora nós vamos para Vênus. Pessoal, olha lá. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. E, além de tudo, é um planeta que está ali pertinho da Terra, né, gente? Tanto que, para nós, quando nós observamos Vênus, ele parece um planeta luminoso. Mas ele não é, nós já sabemos que os planetas, eles são iluminados. Então, Vênus, em algum momento, nós conseguimos observar Vênus. Nós tivemos aqui no final... Vênus não é difícil. Período de primavera e verão, num local limpo, você consegue ver Vênus. Já vou falar sobre isso. Agora, nós tivemos a oportunidade aí, no final do ano, de observar Júpiter. Não foi, gente? Foi o alinhamento de Júpiter e Saturno. Algumas pessoas conseguiram observar. Lógico que eu não consegui nessa poluição, nessa quantidade de lâmpadas artificiais também não consegui. acesas. Não dá para observar, né? Então, a Pro também não. Mas assim, se você está num local onde à noite não tem luz artificial, onde não existe... Interior, poluição, né? Isso, tem poluição, mas em pequeniníssima quantidade... algumas pessoas conseguiram observar, né? A minha tia viu. Então, foi bem bonito, formou como se fosse uma estrela maior. Então, mas isso é um evento, né? Não é algo que acontece normalmente. Agora, Vênus não. Vênus é um planeta que, por estar muito próximo da Terra, é comum observar em alguns períodos, certo? Uhum. Ô, Pro, eu posso citar uma curiosidade de Mercúrio que eu não consegui citar? Pode, segura aí a pergunta. Segura aí a curiosidade. Giovanni, se você não fez, você faça, tá bom? Porque a Pro vai pedir para ver. E não tem que copiar nada no caderno, Júlia, certo? Pro, Oi.
Um dia, quando dava pra ver Vênus ao olho nu, a gente estava minha mãe e meu padrasto na sacada, daí ele falou assim, olha, uma estrela vermelha. Eu falei que é Vênus. Ele falou, não é não, não é um planeta, é uma estrela. Eu falei assim, que vai ver, acho que alguns dias depois apareceu. Vênus aparece, dá para ver a olho nu lá na internet. Ah, é? Sabe que dá para aproveitar essa colocação, Elô, quando acontecer uma situação dessa, pessoal? Você observa o seguinte, porque confunde muito estrela com planeta. Ah, eu estou observando um planeta ou eu estou vendo uma estrela? Como eu vou saber? É fácil. Quando você estiver observando, se for uma estrela, ela vai piscar. Porque a estrela, ela é um astro luminoso, ou seja, ela possui luz própria. Se ela for um planeta, o brilho dela é intenso. Ela não pisca. Por quê? Porque ela está sendo iluminada. Então, quando você olha Vênus, ele não pisca. Ele fica com aquele brilho direto e você sabe que ele é um planeta. Ele tem um brilho forte. E Vênus tem um brilho forte que ele se destaca em relação às outras estrelas, né? Então, é muito mais fácil reconhecer, certo? Agora, olha que interessante, pessoal. Ele também, ainda está próximo do Sol, e a sua órbita ainda é circular. Mas olha que interessante, ele não gira em sentido horário, ele gira em sentido anti-horário. Ele gira ao contrário dos outros planetas. Então, imagine assim, ó, que os planetas estão girando em torno do Sol, certo? Vênus faz o mesmo movimento, mas ele faz ao contrário, ele gira ao contrário. Várias pesquisas apontam o Big Bang. Dizem o seguinte, que com a expansão do universo, os planetas levaram um impacto. E esse impacto fez com que cada um se alinhasse e tivesse o seu movimento. E aí o que aconteceu com Vênus? Ele gira ao contrário. Tá? Então, e Vênus e acho que era o Urano, acho que assim Urano, fala, né, mas não é o contrário. Não é o contrário, mas Urano também. Muito bem, Elô. Anti-horário. Ele tem uma diferença. Mas vamos esperar para falar de Urano. Entendi. É que quando eu fui pesquisar para fazer isso, sobre Vênus, eu achei a mesma coisa e estava falando lá também sobre Urânio. Só que eu não coloquei porque era sobre Vênus, não era sobre Urânio. Muito bem. Professora. Gente, peraí, um por vez. A Pro vai dar uma parada para as perguntas. Eu vou só encerrar Vênus. Tem um colega que ainda quer falar sobre Mercúrio e eu vou deixar vocês perguntarem. Deixa a Pro só encerrar para não perder o eixo aqui da explicação. Então, olha lá, vocês precisam falar uma coisa sobre Vênus, Pro. Então, fala. É que uma das características dele é que ele recebeu o nome em uma homenagem da deusa romana do amor e da beleza de Vênus. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas a Pro ia dar essa oportunidade. Quando Afrodite, né, que chama ela. Vocês vão ter a oportunidade de falar, certo? Olha lá, pessoal. Então, vocês já sabem que Vênus gira em sentido contrário, certo? E o que acontece? Ele é muito quente. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Não, mas não deveria ser Mercúrio, é que Vênus tem gás carbônico, tem o dióxido de carbono. Aquele mesmo gás que fica preso, que faz com que a temperatura do nosso planeta fique preso no nosso planeta. Então, a sua estrutura, a sua massa é rica em dióxido de carbono. Então, o que acontece? Quando ele está ali e o Sol ele está muito próximo do Sol, e o Sol reflete em Vênus, à noite não sai o calor, porque o dióxido de carbono prende esse calor. Então, observa lá, ó, observe, por favor, ó, a temperatura de Vênus é 500 graus Celsius, mais quente que Mercúrio, por causa da presença do dióxido de carbono, tem um pouquinho de nitrogênio, mas tem o dióxido de carbono que mantém a temperatura quente, faz o efeito estufa em Vênus, certo? Ô, Pro, então Mercúrio não tem dióxido de carbono? Não tem. Olha lá, pessoal, nas noites, não tem. Nas noites quentes você pode confundi-lo com estrela, foi o que aconteceu com o pai aí da Elô. E ele é chamado vulgarmente de estrela d'alva. Né? Na verdade, não é uma estrela, ele é um planeta, mas ele é conhecido vulgarmente como estrela d'alva, certinho? Então, olha lá, quais são as características importantes de Vênus?
Vênus é um planeta, é o segundo planeta do sistema solar. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Vênus gira ao contrário em relação aos outros planetas quando ele faz um movimento de translação. E nas noites quentes e claras, quer dizer, um céu bonito, nós conseguimos ver Vênus, porque nós estamos ali, ó, pertinho de Vênus, próximo é Terra, certo? Então, olha lá, nós conseguimos observar Vênus. E ele é o planeta mais quente por possuir dióxido de carbono, que faz o efeito estufa dentro do planeta, certinho? Agora eu vou deixar o colega que quer falar sobre Mercúrio falar. Ô, Pro, então, uma curiosidade sobre Mercúrio e sobre Vênus é que se você pesar 100 quilos na Terra, em Vênus e Mercúrio, se você conseguisse chegar lá, você pesaria 38 quilos, devido à baixa gravidade. E Vênus, professora, diferente de Mercúrio, não tem camada de ozônio por causa do dióxido de carbono. Mercúrio tem uma camada de ozônio menor do que 1% em comparação com a Terra, mas Vênus não tem nenhuma. E por causa do dióxido de carbono, ele é o planeta mais quente, porque como não sai, o dióxido de carbono faz um efeito camada de ozônio. Estufa, que é isso mesmo. Camada de ozônio. Isso mesmo. Ó, pessoal, é o seguinte, quando o colega falou aí de pesar diferente, a gente entra em outro assunto, mas só para vocês entenderem, não é que a nossa massa corpórea muda, é que existe um peso chamado de força-peso, que ele está relacionado com a gravidade do planeta. Então, por exemplo, eu tenho 60 quilogramas, eu saio do planeta e vou para outro planeta com a gravidade diferente, a minha força-peso em relação à gravidade muda, mas a massa não muda. Eu vou ter 60 quilos em Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, em qualquer lugar. O que muda é um cálculo que é chamado de força-peso. A força que a gravidade exerce sobre o meu corpo, tá? É sobre isso, mas a gente não vai falar sobre isso por enquanto, tá bom? É muito complicado tudo isso. E muito bem, é por causa do dióxido de carbono que se mantém presa esse calor. Agora eu quero saber o seguinte, fora todas essas características de Vênus, teve alguém que colocou no seu trabalho, não pesquisando nada, colocou no seu trabalhinho aí alguma característica que nós não falamos? Pedro, pode falar, Pedro. Não, estou falando como nãozinho. Porque Nãozinho, tá bom, amor. Sempre que alguém pergunta e eu não tenho nada, eu faço isso, costume. Tá bom, professora, é para mandar por e-mail? Oi? Para mandar por e-mail? Ainda não. Segura aí, que nós vamos fazer a segunda parte dessa atividade. Depois eu vou ver como eu vou receber e eu falo para vocês, tudo bem? Para mim é mais importante o desenho com as características para eu poder dar uma olhadinha, porque nós já estamos fazendo uma correção, concorda? Agora que eu tava... Agora que eu tava vendo, o meu Mercúrio, ele tá mais azul do que marrom. Mas, olha, ele tem um pouco de marrom. Porque na imagem que eu achei, que eu peguei qual eram os planetas, ele tava azul, aí com um pouco de marrom. Aí eu fiz lá tudo bonitinho, e depois quando eu vi ver a sua imagem, ele tava marrom. Pessoal, é importante a colocação do... Só um minutinho. É importante a colocação do colega, porque quando vocês forem fazer alguma pesquisa, cuidado com o site de pesquisa que vocês estão utilizando para isso. Tentem pegar sites mais confiáveis. Eu fui no Google. Então, não, o Google, mas o Google é o local... Não, mas eu fui na imagens do Google, porque então, eu primeiro peguei as imagens. Quando abrir, entra no site, entra em InfoEscola, entra em acho que é Geovida. Estes sites mais conhecidos são sites de seguros para você realizar pesquisa. Não pode ser Wikipédia, não deve ser Yahoo Respostas,
Por quê? Porque ali todo mundo altera, edita, e aí não compensa, certo? Na Wikipédia eu também não pego, porque eu sei que dá para editar, então alguém pode Dá para colocar uma editar e informação abrir falsa. respostas também. Sim. Isso mesmo. Eu Então, só assim, eu peguei as imagens do Google e depois eu fui num site que eu já usava para fazer trabalhos de escola, da minha escola, da minha escola antiga, e aí eu entro lá para que você só coloca a pergunta e lá vai ter, tipo, 10 curiosidades sobre tal coisa, aí vai ter lá. entendi. Isso mesmo. Então, pessoal, Mercúrio, ele tem essa massa, ela é marrom avermelhada, se você perceber, não vermelho como Marte, mas ela tem uma cor assim, é um castanho avermelhado. Se eu fosse pintar Mercúrio, eu misturaria o bege com um vermelho claro, dando essa tonalidade de Mercúrio, certo? Mas tudo bem, ele não tem azul, porque azul tem Urano e Netuno em grande escala, em grande quantidade, tá? Você consegue ver a tonalidade azul mesmo. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a Vênus? Tá, agora nós vamos para a Terra. A Terra é fácil de falar, né? Porque nós vivemos nela. Sabemos que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Sabemos que a Terra é o único planeta que até hoje, é isso que a Prof. falar, até hoje é o único planeta com vida, como eu falo, principalmente vida pensante, né? Não se encontrou... Vida mais complexa. Isso, não se encontrou em nenhum outro planeta, nem em outra galáxia, nem em outro sistema, nada. É o único planeta que contém água no estado líquido, oxigênio e gás carbônico numa quantidade para absorção do efeito estufa. É um planeta que possui, é o único planeta que nos dá condições de vida. Então tem água, tem uma gravidade, tem uma atmosfera que não permite que os raios nocivos de corpos celestes atinjam o nosso planeta. Mas pro Marte também daria E aqui não tem, e aqui também não tem dióxido de carbono. Não, no caso sim, porque aqui é o único planeta que tem água. Já nos outros só tem dióxido de carbono. Gente, um por vez. Sim. Um por vez. Mas eu não falei todos, eu ia falar todos, mas falei, calma. Já nos outros já tem dióxido de carbono. Marte já não tem dióxido de carbono, mas eles não têm água, Eles têm outra substância, mas não tem água. Segura um minutinho aí, Elô, um minutinho. Vamos falar. A Terra tem dióxido de carbono, sim, porque é o dióxido de carbono que mantém o efeito estufa. Nós vimos isso na aula passada. Se nós não tivéssemos o dióxido de carbono, o Sol refletiria na parte do dia, no nosso planeta, e depois todo o calor iria embora e nós poderíamos congelar. Então, o que permite a vida no nosso planeta são a inserção, a reflexão dos raios solares, a absorção dos raios solares e, quando chega a noite, o dióxido de carbono, que está numa porcentagem bem baixa, ele segura este calor aqui. Então, o que o dióxido de carbono faz no nosso planeta? Ele regula a temperatura do nosso planeta. Então, por este motivo, nós conseguimos ter uma temperatura amena, né? Começamos aí a 23 graus. Não. Aqui no país tropical, tudo bem, mas nós estamos falando, tirando uma média em relação a Marte, que também é um planeta que está entre 18 a 23 graus em temperatura amena. E aí o que acontece? Quando chega a noite, mantém a temperatura do nosso planeta, certo? Alguma dúvida? O movimento de rotação da Terra. A Terra como é linda, gente? A Terra é muito linda, né? Mesmo. Ela tem mais azul mesmo, foi o que falamos na aula passada também. Só por fora que é bonito. Mas ela é linda. Verdade. Ela tem mais A água. capa do livro engana. Ela tem mais água do que Terra. E o que acontece? Apesar da Terra ser pequena, porque a Terra é um planeta pequeno, ela demora muito para dar a volta em torno dela. Ela demora 24 horas. Nós já falamos isso do ano bissexto na aula passada. Mas o que acontece? Você achou que seria esse ano, né? Seria esse ano, foi o ano passado. O que acontece? Apesar dela girar devagar, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque quando ela gira lento, nós não sentimos esse impacto.
Eu não estou sentindo que a Terra está girando neste momento. Primeiro, por causa da atmosfera. Segundo, por causa da gravidade, que é uma gravidade altíssima. Nós temos, arredondando, 10 de gravidade no nosso planeta, né? Em relação a outros que são 3, são 2, não tem gravidade. Então, assim, a nossa gravidade, sem arredondamento, é 9,8. Então, é uma gravidade alta que nos mantém presos ao chão, né? Como se eu estou na Lua, eu estou flutuando. A Lua lá, tem a gravidade 1,67. Então, o que acontece? Segura aí um pouquinho. Então, a Lua, a temperatura, como o colega acabou de falar, a gravidade é 1,67. Então, na Lua você flutua, você não consegue nunca manter preso ao chão. Diferente da Terra, que nós temos uma gravidade muito boa que nos mantém preso, nós não sentimos movimento de rotação. E a translação, ela já está um pouquinho mais distante. O movimento em relação à Terra e em relação ao Sol, já é elíptico, ela já se desloca, ela já pula Vênus, ela já pula Mercúrio, e ela abre um pouco mais essa órbita, né? Então, o movimento a partir da Terra já passa a ser um movimento elíptico, ela já abre este espaço, como foram as órbitas que nós vimos na aula passada, para ela conseguir realizar um movimento, certo? Então, o movimento de translação da Terra, 365 dias e 6 horas, né? É essas 6 horas aí que formam o ano bissexto, e o movimento da Terra em relação ao seu eixo, 24 horas, ou 23 horas e 56 minutos. Tudo bem, gente? Eu tenho só uma pergunta. Você Pode comentou, né, sobre o dióxido de carbono que aqui a gente tem, que ele deixa que os raios solares vêm, deixa a Terra quente e tal. Aí agora uma pergunta. Você falou que à noite ele não fica tão forte, mas mesmo assim ele ainda concentra o calor, certo? Certo. E quando a noite fica frio, o que acontece com o dióxido de carbono? Ele continua ali. O nosso frio é um frio adaptado ainda com o dióxido de carbono. Por quê? Porque nós vamos ver isso também. Lembra que eu falei na aula passada que a nossa Terra ela gira inclinada, ela tem um eixo, e nós estamos bem na faixa tropical. Depois vem as faixas, as zonas temperadas e as polares. Então, dependendo da posição da Terra em relação ao Sol, nós temos as estações do ano. Então, quando nós estamos na estação fria, que geralmente é outono e inverno, nós estamos mais afastados. E outras partes, outras zonas estão mais próximas do Sol. Então, é um movimento de translação que define, na verdade, a quantidade de calor que nós estamos recebendo. Mas mesmo com essa quantidade, nossa, hoje tá frio, hein? Você viu? Tá 7 graus. Aqui, graças a Deus, nunca chegou, né? Só chegou a 17, 18. Então, até aqui já. não. Mas mesmo, por exemplo, chegou 18 graus negativos na Europa. Tudo bem, mas ainda temos a presença do dióxido de carbono. Se não fica do que falar de 183 graus negativos. Isso mesmo. Então, pode continuar. Então, é o dióxido de carbono que, apesar das estações do ano, ele ainda mantém, como o colega falou, senão seria 200 graus negativos, 183 graus negativos, e não teria vida. Ah, entendi. É que o nosso corpo, ele sente que tá muito, muito frio, né? Porque às vezes nem tá. Porque pra aqui a gente, 17 graus já tá frio. E, tem planetas que é 100 e poucos graus negativos. Aí não teria como. Isso que é frio. Eu acho que 200 graus negativo é mais frio que a Atlântida. Então, gente. Só uma pergunta, Atlântida existe? Atlântica. Gente, vamos segurar Antártida. Existem os polos, existem sim. Agora, deixa eu fazer um comentário com vocês. Nós nos adaptamos. Por exemplo, nós vivemos em um país tropical. Se você for viver em um país, por exemplo, que tenha temperado, você vai se adaptar, mas você vai sofrer também. Mas eu vou visitar, eu não consigo nem sair de casa porque é muito frio, você se adapta. Porém, nós temos um limite para resistir. Tanto a hipotermia, que são as temperaturas baixas, quanto a hipertermia, que é o caso febril e tudo mais. Nosso corpo ele tem um limite para resistir isso,
certo? Mas nós conseguimos nos adaptar. E por que nós temos esse limite? Porque nós somos animais que possuem temperatura fixa. Vocês vão aprender isso. Então, a partir do momento que nós temos temperatura fixa, qualquer variação faz o nosso corpo sentir, certo? E isso acontece em qualquer momento. Certo? Igual a gente se acostumou com o dia, o claro sendo dia e o escuro sendo noite. Porque, né, eu vi um bagulho lá científico, não importa que ao longo dos anos a gente foi se adaptando, que o claro seria o dia e que o escuro seria a noite. Então, tipo, por isso que às vezes seu pai fala você tá com sono, não vai no celular. Por quê? Porque o nosso cérebro ele já tá acostumado que o claro é o dia e que o escuro é a noite. Então, a gente usando no escuro o claro, o nosso cérebro se confunde com isso. Então, é assim, só para fechar esse assunto, a noite, você tem toda a razão, a noite, ela foi feita para o descanso, e nós nos adaptamos. Por que nós nos adaptamos? Porque o nosso corpo exige isso. A partir das 6 horas da tarde, o nosso corpo, o metabolismo, ele cai pela metade. O seu cérebro, ele para de trabalhar naquela velocidade. Quando a luz, à noite, começa a adentrar, por exemplo, começa a aparecer à noite, você apaga a luz, nós ativamos um hormônio que é chamado de melatonina. Esse hormônio faz com que o nosso corpo comece a entrar em estado de stand-by, de descanso. Então, o escuro faz parte do nosso processo biológico. Então, os animais, vamos dizer assim, eles não sabiam que dia é dia, noite é noite, mas eles percebiam que à noite eles sentiam sono e que eles descansavam à noite. Então, por quê? Porque o nosso corpo, ele está relacionado a tudo isso. Agora, você acorda hoje, você dormiu bem, a sua adrenalina já está normal, seu metabolismo, você come e você está bem. Aí você fala, nossa, eu já estou com sono, eu levantei cedo. Por quê? Porque o seu corpo já está diminuindo o ritmo. Então, isso também faz parte do processo evolutivo do ser vivo. Chegou até nós nesse movimento todo, nessa característica toda, certo? Tudo bem? Mas você tem razão, Elô. O dia e a noite tiveram que ser adaptados. Sim, Maria, sempre. Isso, Giovana, isso mesmo. Quando muitas vezes aqui, principalmente esses que têm o fuso horário 24 horas, quando aqui é dia, lá é noite, e vice-versa. Posso sair da Terra? Posso. Saudade do. Você vai sair da Terra, Pro? Não tem vida em outro planeta. Então, posso sair da Terra? Eu vou para o mundo da Lua. Vamos lá, gente. Entendi. Conhecido como planeta vermelho, Marte é chamado assim porque ele tem uma composição, ele tem uma substância que dá essa característica a Marte, certo? Que substância é essa? O ferro. Ele tem dióxido de ferro. Só para fazer um comparativo para vocês relacionarem, sabe quando você tem ferro, um portão de ferro, e aí fica chuva, vento, e ali aquele portão não é pintado. Não estou falando inox, estou falando ferro. Aí ele começa a descascar e ele começa a enferrujar. Esse enferrujar é a ação do oxigênio com o ferro, que dá o dióxido de ferro que começa a corroer o ferro, aquele portão de ferro. Então, por que eles pintam o portão de ferro? Para formar uma camada, como se fosse uma camada protetora, para evitar que os agentes ambientais prejudiquem ali essa matéria, que é o ferro. Então, pense o seguinte, o Marte é como se fosse um planeta enferrujado, porque ele possui essa mesma composição dessa união do ferro com o oxigênio, certo? Então, por isso que ele é chamado de planeta vermelho. Tem muitas curiosidades em relação a Marte. Por quê? Por que se preocupa em falar tanto de Marte? Primeiro, porque Marte é próximo à Terra. Segundo, que Marte, na parte do dia, no período do dia, ele tem uma temperatura muito próxima da Terra. Então, e o seu movimento de rotação, ele é muito semelhante ao da Terra. Então, eles acreditam assim, será que quando o planeta Terra acabar, nós podemos continuar em Marte? Será que tem condições de ter vida em Marte? Será que tem condições de viver na Terra em Marte? Pro, já ouvi falar que vai ter uma estação espacial turística que vai nos levar para Marte.
E muita coisa que eu Elon Musk. pesquisar, vai ter. Aí eu vou perguntar assim: Elon, onde você vai passar suas férias? Em Marte. Eu vou passar minhas férias em Marte, vou descansar um pouco. Eu acho que eu tô meio cansada da Terra, acho que eu vou viajar ali pra ela rapidinho, só compro minha passagem, eu vou no ônibus espacial e já chego lá rapidinho. Isso. E eles acreditam, isso mesmo, eles acreditam que isso vai acontecer um dia, que vai ser possível passear, visitar Marte. Eu passearia em Marte. Agora. Olha, e olha só, Pro, eu não andaria de balão, mas eu iria pra Marte. Que isso? Eu não andaria de balão, mas eu iria pra Marte. Agora, vamos ver os Marte no verão deve ser muito quente, não vou lá pro verão. Então, vamos ver as características lá. Ó, o movimento de rotação de Marte, quer dizer, ele tem um tamanho muito semelhante ao da Terra. Eles são muito próximos, eles possuem características muito semelhantes. Porém, Marte, ele dá, olha lá, 24 horas e 34 minutos terrestres o dia. Eu viveria em Marte. Cada dia, 34 minutos a mais? Tudo bem, não mudaria muito a minha vida. Tudo bem, mas aí inclui as 4 estações do ano de Marte, só que ele demora o dobro para dar a volta em torno do Sol. Lembrando que ele tem que abrir uma órbita maior para passar pelos outros planetas. Então é óbvio que Marte ele vai ter que fazer um movimento maior que o da Terra. Mas já pensou comemorar seu aniversário de 2 em 2 anos? Porque 686,98 dias, é como se fossem 2 anos nossos, vamos dizer assim, muito próximo, né? Então, cada ano de Marte dura 700 dias aí, né? 700 dias terrestres é o tempo de Marte. Eu ia gostar, porque eu ia dar presente de aniversário de cada 2 anos. Olha que legal. Dava pra mudar o gosto da pessoa, você entender o que ela queria. Isso, e outra, eu só ia envelhecer de 2 em 2 anos. Isso ia ser muito bom. Eu só ia fazer aniversário daqui 2 anos. Fala, Pedro. Então, tecnicamente, se a gente conseguisse sobreviver na Marte, a gente teria que atualizar os calendários bastante. Só para mudar as estações. Seriam as únicas coisas que mudam, por causa que isso não dá para adaptar. Adaptar o tempo do ano para ser, em vez de ser 1 ano 600 dias, ser 2 anos o tempo comum, é possível. Não, até agora é possível, Pedro. Até agora é possível viver em Marte. Por quê? Eu posso falar uma curiosidade depois? Pode, Elô, segura um minutinho. Por quê? Por rotação, tudo bem. Ele gira devagar. 700 dias, tudo bem. Só que eu ia querer umas 4 férias no ano, né? Porque ninguém merece. Mas tudo bem, 700 dias, tudo bem. Mas nós vamos ver agora as outras características que não nos permitem viver em Marte. Agora, olha lá, Marte, nós não falamos do satélite natural importantíssimo, que é a nossa Lua. A Lua é muito importante, a Lua ilumina as nossas noites. Por mais que ela seja um astro iluminado, a Lua é um satélite muito importante. E eles possuem 2 satélites, Deimos e Phobos, né? Os outros a gente nem vai decorar nome de satélite, por quê? São vários, 100 satélites, 100 e tantos satélites. Agora, Marte possui 2 satélites principais, que são esses satélites que a Pro citou. Agora, olha lá, ainda tem uma característica de Marte. Olha lá, ele é formado por sulfato de ferro, que foi o que eu comentei com vocês, lá, a união do ferro com o oxigênio, dando essa característica enferrujada, certo? Só que olha a temperatura, gente. Eu aguento 17 graus, mas eu não aguento 142 graus Celsius à noite. Então, olha aqui, negativos, né? Então, olha lá, eu não consigo viver em Marte, porque ele tem lá, ó, à noite ele chega a menos 142 graus negativos. Então, tchau para a ideia de viver em Marte. Na estação que semelhante ao verão de Marte, ele chega até 23 graus. Dá para viver. Só que pensa assim, você viveria numa temperatura sempre friazinha e depois congelaria aqui. Agora, teve uma época, a Elô já vai falar e o Pedro já vai falar, só um minutinho. Teve uma época em que houve uma manchete principal no jornal. Descobriu-se água em Marte. Se tem água em Marte, vai poder ter vida. Água é vida, né? E aí começaram a pesquisar, mandaram astronautas e sondas e tudo mais. Descobriu-se que tem água em Marte, mas a água está no estado
sólido. Sólido. Não dá tempo, gente, não dá tempo dessa água se tornar líquida. A variação de temperatura não permite isso. E só tem água em Marte no estado sólido. Então, quando eu falo que eu tenho água no estado líquido, é só a Terra que tem. E aí descobriu-se também, depois de um tempo, que tinha vida em Marte. Tem vida em Marte. Eu lembro que quando falaram que tinha vida em Marte, eu já imaginei aqueles homenzinhos com aquelas orelhinhas arredondadas. Gente, eu já estava tentando ver o que ia. Já estava viajando, né, em Marte. Eu ficaria feliz. Então, vocês sabem. Amigo. É bactéria que vive em Marte. Isso, quando descobriu-se, não desvalorizando o ser que vive em Marte, são bactérias, são as cianobactérias. Por que as cianobactérias? Sabe que bactérias são essas, pessoal? As mesmas bactérias que tinham lá na nossa atmosfera quando não tinha condições de vida humana. As bactérias que não respiram oxigênio, as bactérias que aguentam essas mudanças bruscas de temperatura e as bactérias que são anaeróbias, ou seja, não utilizam o oxigênio para respiração. Eu achei que a gente ia ter um Shrek mexicano lá em Marte. Então, não se iludam. Em Marte só existe vida? Não vamos desvalorizar a vida. Não existe Shrek mexicano em Marte. Existe as cianobactérias e existe água no estado líquido. Mentira. Menos uma chance do filme. Sólido, professora. Então, que susto, hein? Cianofobia. Olha aqui, não podemos viver em Marte porque nós não aguentamos essa temperatura, essa variação de temperatura. Não é para me mandar nada ainda, porque nós vamos terminar a atividade. Ela não acabou. Eu posso falar minha curiosidade? Pode, Lu, pode falar. Sim, a minha curiosidade é que Marte também possui calotas polares, que mudam de polo conforme as estações. Elas são cobertas por uma neve diferente, composta não por água, mas sim por dióxido de carbono. Isso mesmo, porém o dióxido de carbono não faz parte da atmosfera de Marte, por isso que ela não mantém a temperatura do planeta. Se fizesse, ia ser ótimo. Sim. E outra característica importante que você falou aí. Ai, a prova deu branco. Ai. Olha, deu que você falou aí. Ai, deu branco. Deu branco. Calma, já eu lembro. Pessoal, a nossa tarefa de casa... mas a gente não começou o livro. Lógico que começou. A Pro só não folheou com vocês ainda. Nós vamos fazer isso na aula que vem. Olha aqui, vocês vão fazer essas duas atividades. Essa primeira atividade é uma questão de múltipla escolha. Vocês já viram isso com o professor de geografia, já viram do Big Bang, vocês sabem responder teoria da acreção cosmogônica, vocês sabem. O que vocês vão fazer? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Vocês vão pegar um balão, uma bexiga. Vocês vão pegar essa bexiga murcha e vocês vão desenhar com caneta, fazer várias bolinhas nessa bexiga. Quando você acabar de fazer essas bolinhas na bexiga, você vai fazer isso, ó. Inflar essa bexiga. E aí vocês vão anotar o que aconteceu aqui e compare essa bexiga. Professora, você é professora do que mesmo? Ciências naturais. Ó, e vocês... Gente, deixa eu concluir. Peraí, ninguém fala agora. Ninguém fala. Carla, só você vai falar agora, tá? Pode ativar seu microfone. Carla Thaís, ativa seu microfone, que eu desativei de todo mundo. Vê se eu ativei. Agora foi. Então, vou repetir. Obrigada, Fran. É assim, pessoal. Quando vocês pegarem a bexiga, vocês vão... Usem canetinha preta, que ela vai destacar. Façam essas bolinhas. E vocês vão inflar. Quando vocês inflarem, vocês vão responder aqui, ó. Como os resultados dessa atividade podem ser comparados com o que ocorre com o universo? Eu quero que vocês aqui utilizem assim, ó, toda essa criatividade, esse jeito de vocês participarem para responder essa questão, certo? E eu não quero que vocês deem spoiler agora. Não fale o que vocês acham que vai acontecer, senão estraga. Tá bom, gente? Tudo bem?
certinho? Então, essa é a nossa atividade, a nossa tarefa de casa, página 152. Vou deixar lá no... Conferiria a página, não estou achando aqui. Carla, coloca no chat para eles também. Eu vou colocar, é isso que eu ia falar agora. Eu vou colocar no chat para vocês. E vocês, por favor, não deixem de fazer, porque é muito importante essa tarefa, como uma atividade prática. Eu vou só esperar aqui, ó, a chamada. Ô, e vou Carla, tem é para que dia? Aí, tá? Se você quiser falar com eles. É para que dia? Mas uma dúvida. E quem não tem balão, o que vai fazer? Vocês vão comprar. Compra. Olha lá, exercícios, página 100. Quando é uma atividade, uma tarefa, você tem que fazer. Então, a Pro se vira com os meus, você se vira aí também, tá bom? Faça a sua atividade. Olha lá, tarefa, exercícios. Eu já vou aproveitar aqui, já para ligar para minha mãe, que ela tá fazendo compra, então. Isso, faça isso. Ó, exercícios, página 152, certinho? E eu quero ouvir a opinião de vocês na próxima aula. Não, ó, sempre para a próxima aula. A tarefa é para o dia 4 de fevereiro, quinta-feira, certo? Sempre para a próxima aula. Quando não for para a próxima aula, a Pro anota para vocês e fala assim, ó, gente, não é para a próxima aula. Certinho, gente? E só pode sair quando a Pro der tchau, tá bom? Então não precisa perguntar no chat. Pode sair quando a aula acabar, tá bom? Beijinhos para vocês. Até a próxima aula. Oi. Tchau. Até a próxima. Boa tarde, obrigada pela aula. Tchau. Tô querendo falar ainda, Carla. Peraí. Só um minuto, gente. Tem gente querendo falar. O Cauã tá com a mão levantada, a Yasmin, a Heloísa, a Júlia e a Camila. Querem falar ainda? Heloísa. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Gente, deixa agora os coleguinhas falarem. Beijos. Pode falar, Heloísa. Mas subir, como é alta... Pode falar, Júlia. Sora, eu tenho uma bexiguinha já com essas bolinhas. Pode fazer com elas ou Pode sim. Poupou você fazer o desenho da bexiga. Pode sim, Júlia. Oi, Elô, pode falar. Professora, quando é que é para entregar essa atividade? Quinta-feira, tá bom? Quinta-feira? Isso. Obrigada. Yasmin. Nossa, isso? Oi, Yasmin, pode falar. Então, essa tarefa que você acabou de mostrar, eu não achei ela no site que você mostrou dos planetas. É para eu escolher um planeta e fazer ou todos? Não, é o seguinte, Yasmin, você está falando dos planetas rochosos? Essa atividade nós fizemos em sala de aula. Tá, então... Não, mas ele foi para o site, ele foi. Nós começamos em sala de aula e ele está no portal. Ele está assim, tá bom? Aí a Fran pode te ajudar aí a localizar. Ele está no portal. Rosa, pode falar. Sabe aquela atividade lá do desenho, da música que você deu? Eu não te escutei, Rosa, não escutei. Agora você tá me ouvindo? Fala um pouquinho mais alto. Agora você tá me ouvindo? Estou. Sabe aquela atividade que tinha que ouvir a música, colocar uma frase e fazer o desenho? É para mandar para você ou a gente mostra na aula? Ou não precisa? Então, eu vi de todos na aula. Se você não me mostrou, você me mostra na próxima aula, tá bom? Eu fiz, Pro. Tá, quem não mostrou, porque a Pro olhou de todos. Se alguém não me mostrou, me lembra na próxima aula para eu poder ver, tá bom? Eu não mostrei. Tá bom? Todos já falaram? Sim? Tá bom, gente. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.